Muito bem, galera. Estamos aqui novamente então para gravar mais um episódio da WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. Diego aqui mais uma vez comigo. Como é que vai? E aí, Johnny, beleza? Eu sou o Diego, sou o CEO aqui da WePlan. Maravilha. Aproveitamos a agenda e emendamos aqui com o Ismael novamente. E aí, pessoal? Ismael, sou o diretor e professor da escola WePlan Educação. O que achou? Olha. Que orgulho falar isso, cara. Vamos falar um pouco sobre educação executiva no setor. E estamos aqui com dá para dizer que é a CEO da WePlan Educação, né? A chefe de operações, a diretora o que faz a engrenagem andar dentro da WePlan Educação. A gente estava falando agora há pouco em off, né? Que é a pessoa que faz tudo acontecer dentro da WePlan Educação. Se cair a plataforma, é culpa dela também. Lado bom, lado ruim, né? É isso aí, lado bom, lado ruim. Grandes poderes e grandes responsabilidades, né, Caroline? Quem é a Caroline na WePlan? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Caroline, hoje estou como diretora da WePlan Educação, primeira escola do setor moveleiro do país. E vamos hoje conversar um pouquinho mais sobre a importância que é educar o nosso setor. Maravilha. Vamos começar aqui. Diego, conta para nós aí lá no comecinho, quando vocês chegaram também para mim com essa ideia de criar um braço educacional. Eu lembro que vocês envolveram a Blenduca, né? Lá no comecinho. Conta para nós como é que foi esse início e o que vocês tinham de visão lá no início e o que se manteve até hoje e o que mudou de lá para cá. Legal, vamos fazer uma viagem no tempo então para conhecer um pouquinho mais da WePlan Educação e entender um pouquinho mais da nossa história. Desde a criação da WePlan, desde o desenvolvimento da WePlan, sempre a gente foi estudando bastante e a gente aprendeu algumas coisas que nos ajudaram a chegar até aqui. Uma delas era que se a gente almejava crescer, esse era o nosso propósito, crescer bastante em número de credenciado, em número de parceiros, a gente precisava ter um processo de onboarding onde os profissionais conseguissem fazer essa capacitação de forma mais rápida e eficiente, sem que eu, o Diego, ou o Renan, ou o Ismael precisasse toda vez parar o que estava fazendo para poder atender esse novo profissional. Então, desde lá do plano de negócio, a gente já tinha mapeado a necessidade de ter a universidade da WePlan. Mas aquilo ficou no papel por muito tempo, a WePlan surgiu, começou a surgir os primeiros negócios, as primeiras vendas, até que começou a surgir o primeiro credenciado. Os primeiros treinamentos eu fazia um a um, né, conversando com cada profissional, ensinando desde o zero tudo o que precisava a respeito de ferramentas, venda e tudo mais. A gente conversava com cada profissional. E conforme a WePlan foi tomando corpo, começou a entrar mais gente, em vez de entrar um por vez, começou a entrar dois, começou a entrar três, e aquilo já não era mais o suficiente para poder ter uma linha de raciocínio, para poder ensinar para aquela pessoa que estava começando e aquela pessoa que já estava no treinamento há 1, 2, 3 aulas, como que a gente ia fazer para dar sequência. Então, cada vez mais foi ficando claro que a gente precisava ter esse processo, a gente precisava ter aulas gravadas que iriam facilitar essa entrada de novos parceiros dentro da WePlan. Então, ali foi um processo onde inicialmente gravamos aulas comerciais, aulas operacionais, o Ismael gravou aulas de venda, o Renan também gravou aulas de venda, eu gravei aulas de Promob e assim foi. Então a gente criou o nosso primeiro treinamento interno. Naquela época a gente ainda não planejava levar esse conhecimento para o mercado, mas a gente já via que era uma oportunidade muito grande, porque com quem a gente conversava, todo mundo tinha uma dor semelhante. Com qualquer lojista, dono de empresa que a gente conversava, eles falavam: vocês têm alguém para me indicar? Estou precisando contratar um vendedor, estou precisando contratar um projetista, estou precisando contratar um conferente. Só que essas pessoas não têm no mercado. Como que vamos fazer? Aquilo foi acendendo a lampadazinha, né? Uma ideia começou a surgir ali e a gente viu que seria uma oportunidade muito boa, além de nós termos a WePlan como venda de imóveis, também ter o braço educacional, né? Então, durante o ano de 2022, eu foquei praticamente o ano inteiro em aprender, primeiramente. A gente comprou alguns cursos
com a Blenduca, que é uma empresa local aqui da cidade de Chapecó. São especializados nessa parte de criação de aula. São professores de universidade que resolveram empreender, também pegaram o conhecimento que eles tinham, a bagagem que eles tinham de muitos anos e conseguiram passar para frente. Fizemos alguns outros cursos também, como o próprio curso do Érico Rocha, que ajudou bastante nessa questão também, não só de como ofertar, mas também de como construir uma esteira de produtos. Então, no ano de 2022, eu fiquei focado em cima disso, mas obviamente eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer isso. E quando chegou o final do ano, surge para nós aqui Caroline, né? Desce Caroline entre nós aqui. E aí a Caroline não necessariamente veio para essa vaga da WePlan Educação, né? A gente tinha uma vaga aberta que era para analista de projetos, se eu não me engano, na época. E a Caroline conheceu a WePlan, se interessou, quis vir aqui conversar. O Renan fez uma conversa com a Caroline, ele chegou para mim e falou assim: cara, eu acho que ela não vai dar certo na função ali de analista de projeto. Mas tem um outro lugar que nós temos que trazer ela para o time, que é a WePlan Educação. Nós precisamos fazer a WePlan Educação funcionar. E a Caroline já tinha uma certa experiência com alguns cursos, com algumas capacitações digitais e assim por diante. Então a gente fez, né, uma negociação, fez uma proposta, a Caroline topou o desafio e a partir daquele momento, então, a Caroline se tornou a capitã do barco WePlan Educação, onde ela trabalha full time em cima disso, onde conseguiu melhorar muito aqueles processos que a gente já vinha engatinhando, já vinha construindo alguma coisa. Ela deu um salto enorme e esse ano a gente já está vendendo produtos, vendendo treinamentos e capacitações para outras empresas, para outras indústrias. Então esse é um pouquinho já para contextualizar tudo do que agora o Ismael e a Caroline vão falar de como que está o WePlan Educação hoje. Maravilha. Antes de tu seguir, Diego, eu lembro que lá no comecinho, quando eu apresentei a ideia do podcast para vocês, eu falei assim, mas não foi com muita ênfase, tá? Eu tinha uma suposição, era uma aposta de que o podcast serviria muito como conteúdo interno, né? Tipo um endomarketing, uma maneira de ligar ele na trilha de conhecimento interno da empresa. Porque tudo isso que a gente está falando e gravando aqui já ao longo desses quase 100 episódios, isso tinha que ser eternizado em algum lugar, né? E isso serviria para novos colaboradores, serviria para novos credenciados, para todo mundo, para fazer todo mundo ficar na mesma página, né? Para fazer todo mundo entender qual é a pegada da WePlan. E ele serve justamente com esse propósito. E fico muito feliz, né? Até recebi um print do Ismael. Não foi um print do Ismael, ele postou um story um story de um credenciado, né? Repostou o story de um credenciado, onde o credenciado postava lá um print do podcast. E isso é uma satisfação grande porque, de fato, aquela hipótese, né, que eu tinha do tipo, vamos guardar esse conhecimento num formato que é legal, que é um formato de conversa, um formato mais descontraído, para que isso sirva para a empresa também, né? Para que o colaborador, para que a Caroline entenda a cabeça do Diego. Quando a Caroline maratonou os 20 episódios no onboarding lá, ela começou a entender mais sobre o Diego. E quando ela assistiu o que o Renan falava, ela entendeu qual é o sentimento do Renan para o WePlan. É diferente do Renan conversar com ela no corredor, é diferente do Renan entrevistar ela, é muito diferente. Então esse formato eu acho que funcionou muito bem. E agora eu quero que o Ismael fale aí como é que foi lá no começo. Depois a Caroline vai falar sobre a pegada dela na educação, mas o Ismael está desde o começo. Eu lembro que o Ismael sempre foi quem puxou esse lado do... A gente tem que ir um pouco além, porque daí a gente veio com o formato de áudio e ele falou para mim, cara, nós tínhamos que fazer vídeo, porque o vídeo nós podemos colocar nas redes sociais e tal. Vou confessar que ele sempre me puxou também para melhorar o formato, melhorar a entrega, para que a gente conseguisse entregar sempre um conteúdo cada vez melhor. Então, o Ismael sempre foi aquele cara que ele não era da área, mas algo nele incomodava, do tipo, a gente precisa ir por esse caminho, a gente precisa fazer assim. É aquele tipo de pessoa que ele não é da área, mas ele tem muita referência. Vou chorar aqui, Johnny. Você tem uma visão, né? Tem uma visão, exato. É tipo resultado. aquela intuição, sabe? Eu não sei explicar, mas esse é o caminho, sabe? Exato.
Fico feliz pelas palavras e feliz por fazer parte dessa empresa que nos deixa trabalhar. Se não tivesse uma liberdade de trabalho, a gente não conseguiria criar tanto. Acho que essa liberdade com responsabilidade faz a WePlan ter pessoas tão autodidatas e tão criadoras como é hoje. É notável pessoas que chegam na empresa hoje e amanhã já começam a criar coisas. Começam a criar planilhas ou uma forma nova de fazer. Eu vejo que está muito ligado ao que a Carol está fazendo hoje e fez muita diferença. A WePlan, acho que as pessoas que faziam parte da WePlan aqui, tanto o Diego como eu, o Renan, a sinergia bateu lá no início, né? E aí, como eu vim para a WePlan sabendo que o mercado era desafiador, eu tinha certeza que o propósito era muito forte. Então eu vim pelo propósito, de certeza. Esse foi o meu motivador de tomar a decisão. E eu sempre fui o chamado professorzinho, né? Na loja lá. Não bastava eu dizer que a ferramenta fazia aquilo. Eu explicava como é que tinha que ser, eu explicava como é que eu fazia, os testes que eu fiz. E na venda também, eu dava dica, porque querendo ou não, você está com um parceiro de um colega, ele se torna seu concorrente, né? Dentro da loja. Mas eu sempre ajudei. E acho que essa vontade de ajudar me motivava cada vez mais em querer criar. Quando o Diego me falou em universidade, em escola, cara, aquilo lá fiquei que nem o Chaves, né? Vamos fazer isso, a gente. E eu conheço alguém. Nesse exato momento, nesses primeiros dias que eu estava aqui, eu conectei o Johnny. Eu gosto de conexão, de chamar gente para fazer parte. E a maioria das pessoas eu consigo convencer com a empolgação, né? Eu me empolgo ao ponto de realmente vender aquela ideia, que é só uma ideia no início, cara. Sim. E entender que aquilo, cara, precisa de dar um passo. E eu voltei, Johnny, recentemente a escutar nosso podcast lá, o primeiro e o segundo episódio. Legal, tu teve essa coragem. Eu tive essa coragem, porque o podcast foi uma escola para nós aprender a falar, para a gente aprender a se comunicar. Foi uma escola para que a gente pudesse aprender a se posicionar. E aí ninguém sabe que você está fazendo isso hoje. São mais de 90 episódios. E aí a gente poder subir em um palco com mais de 140 pessoas e poder fazer uma palestra de 1 hora. Por mais que a gente treme na base. Mas o seu podcast, eu digo com todas as letras, foi a preparação. Foi a nossa preparação. E pulsava nas minhas veias a ideia de ter uma escola, de ensinar pessoas, de educar o mercado. Porque faria muito sentido se o cliente soubesse comprar móveis de uma forma assertiva. Faria muito sentido se o cara que vende móveis soubesse vender móveis e aprendesse com quem faz acontecer na prática. E aí, o que a gente olha sempre olhou? Resultado. Se tem resultado, alguma coisa boa está fazendo. E eu sempre usei o exemplo. O Diego tinha a técnica dele lá, ainda tem a técnica de atender o cliente. Da forma dele, dá resultado. O Ismael tem a forma dele dar resultado. E a gente foi juntando as peças, conectando e foi muito bom. Então, novamente, a liberdade que a WePlan, a empresa WePlan, Diego e Renan principalmente, nos deram, fez com que a gente chegasse hoje aqui. E fez com que as pessoas comprem muito a ideia e comprem as pessoas. Porque eu sempre digo, primeiro a gente compra o vendedor, depois compra o produto. Senão é impossível, você não consegue comprar. Não consegue evoluir numa venda. E aí, foco. Novamente, ter... tudo separado na empresa, são verticais diferentes que se você perder o foco, você acaba danificando dos braços principais. E hoje está bem claro os papéis aqui dentro e eu vejo que a WePlan Educação ela deu um salto esse ano de 2023 e eu coloco os méritos totais a Carol que veio com essa fome também de querer fazer isso dar certo. Porque tu imagina assim, Johnny, você vem na empresa e alguém te dá um setor. Só que esse setor ele não existe nem parametrizado, nada que... Existe uma vontade, existe um mercado, existe alguém dizendo, eu acho que tem um espaço muito grande aqui porque a gente não encontra nada de material. E aí, até quero que a Carol explane isso para as pessoas entenderem o quão desafiador foi e que a gente comprou de cara as ideias, porque
é feito de muitas ideias, sugestões. Ó, pensei nisso, vamos fazer, vamos testar. E aí, Carol, qual que foi a percepção que tu teve quando entrou nesse time aqui? Porque é uma coisa certa, tu queria fazer parte. Ela tá quase fazendo aniversário aqui na WePlan. Não tem um ano, cara. Não tem um ano. E a educação não tem um ano. É loucura porque assim, é muita responsabilidade, né? Eu falo de boca cheia porque eu também estive em cargos que eu tive que abrir mato dentro do setor, do tipo, cria esse novo setor. E eu te digo ainda, a gente não tem nem noção da responsabilidade que era. É só foi lá e foi fazendo. Começa com muita vontade, com muita fé em que aquilo vai dar certo. Porque se tu olhasse para a responsabilidade que é um novo braço numa empresa, tu dá um passo para trás. Talvez a gente dá uma fraquejada. É muita expectativa, né? É muito que a própria empresa tem em cima daquilo, né? E aí tinha uma meta, Johnny, de 5 capacitações. Agora vou deixar a Carol falar, que senão eu vou falar tudo. A gente às vezes não tinha nem a dimensão do quanto era desafiador, né? Tá abrindo essa vertical educacional. Então, e que bom, porque se a gente fosse analisar lá no começo e querer enxergar o que a gente tá vivendo hoje, talvez a gente não teria saído muito do lugar. Mas é isso. Voltando um pouquinho ao que o Johnny falou antes de passar a palavra para o Ismael, sobre o podcast. O podcast, ele tá dentro da parte educacional da WePlan hoje. Então, no nosso canal aqui, o WePlan Educação, está o WePlancast. O WePlancast, ele é muito importante, ele é fundamental, a gente não abre mão dele, porque eu fui uma pessoa que conhecia o WePlan através do WePlancast. Então, quando eu cheguei aqui... Não precisa dizer mais nada, John. Podemos encerrar o episódio, pessoal. Não é só credenciado, cliente, fechou, Obrigado, valeu. pessoal. Vai ter episódio. Eu conheci mais a fundo a equipe, tanto é que quando o Renan me convidou para vir para cá conversar presencialmente aqui na WePlan, eu já cheguei conhecendo o Renan, né, virtualmente pelo podcast, o Ismael, o Diego, o restante da equipe, e a gente já tinha praticamente uma certa intimidade. Então, o WePlancast é fundamental. E a gente percebe isso, né, Carol? Entre os partners que chegam novos também. Exato. A gente vai se apresentar, ele já conhece. Você já sabe a trajetória. Isso é muito bom. Exato. Então, depois de mim, ainda veio outros colaboradores. Hoje, inclusive, começou uma nova colaboradora na equipe. E o engraçado é que, realmente, eles colocam ali, agora, eu conheci em tal episódio, eu assisti tal episódio. Então, eles já chegam conhecendo a equipe. E eu vou colaborar com vocês com uma coisa que aconteceu hoje quando eu cheguei. Eu cheguei e fui colocar o telefone carregar na tomada ali dentro do escritório. E eu olhei para a nova colaboradora e ela estava assistindo um podcast da WePlan. Ela tá fazendo processo de onboarding hoje. Assim, não é da boca para fora, galera. Realmente o negócio é colocado para funcionar aqui dentro, né? Então, o podcast funciona como é tipo uma cola, sabe, da cultura. Eu chamo de cola da cultura, porque ela faz com que todos os entes conversem em cima de uma mesma página. Então, legal saber, Carol, que você foi, entre aspas, doutrinada também pelo conteúdo do podcast, né? Johnny. E esse é um tempo que vocês economizaram. Sim. De ter que falar tudo isso. Porque só assim, agora a gente consegue olhar o valor do tempo dedicado para gravar. Valor, não preço, né? Valor. Porque se tu for olhar, parar uma operação, setores perfeito. Importantes da empresa, nós estamos falando aqui hoje é dia 28 de novembro. Não era para Ismael daqui, era para estar focado em vender. Bater meta no mês, mas tudo organizadinho dá certo. Exatamente, mas assim é para evitar aquilo que acontece nas empresas do tipo assim, Ismael, cara, tu tem que falar com a Carol, ela não tá entendendo o que nós temos que fazer. Ela não tá entendendo que vendas é muito importante, marca uma reunião com ela e fala com ela. É para evitar isso. A Carol já sabe qual é a pegada do Ismael, ela já sabe como as coisas têm que funcionar, todo mundo consegue, obviamente, se buscar o conhecimento que já existe, já tem muita informação, consegue ficar na mesma página. E aí, Carol, como é que foi o desafio desenrolar tudo isso? O que você viu no começo e como que você, olhando para trás, você faz a leitura do que você conseguiu desenvolver nesse tempo? Menos de um ano, né? Exato. Menos de um ano que a gente começou aí com força total dentro criar a WePlan Educação, né? Tirar ela de um setor só interno e também externalizar. E foi um desafio, é um desafio. Eu não venho do setor moveleiro. Então, para mim, eu ainda preciso muito do Diego, do Ismael, do Renan, sempre vou precisar do restante da equipe aqui que vem desse setor, porque a gente se posiciona como a escola do setor moveleiro.
Então, eu uni o que eu já tinha um pouco da minha trajetória na parte ali educacional, desenvolvimento de produtos, e a gente uniu com a experiência da equipe aqui interna da WePlan. É um desafio, porque é um setor, um mercado bem específico, então tem pontos que são particulares desse mercado. A gente fala em venda complexa, então não é uma venda simples de ser realizada, é uma venda de alto ticket, então tem todo um processo, um procedimento para converter uma venda de imóveis planejados. Contudo, é muito gratificante ver o que a gente já conseguiu levar para os nossos parceiros, para as lojas, para os participantes, para as indústrias que já acreditaram em nós. Hoje, em 6 meses, externalizando a WePlan Educação através da capacitação em vendas de imóveis planejados, já foram mais de 90 alunos treinados do setor, 40 lojas e 3 indústrias. Isso num período de menos de 6 meses. Então, eu fico muito feliz. Eu não conseguiria, de forma alguma, fazer isso sozinha. Tem muito trabalho envolvido por trás, tem muita pesquisa. Cada produto que a semana passada a gente estava começando a desenvolver o planejamento estratégico da WePlan Educação, então é o primeiro ano que vai ter um planejamento estratégico da WePlan Educação. Então isso já nos mostra um salto muito grande. No primeiro ano era o tentamento estratégico, né? Agora já é o planejamento. Então quer dizer que o negócio já maturou, já está validado. E validado, galera, não é sim, o pessoal gostou. É dinheiro na conta. Então monetizou, a gente fala... Exatamente. Validação é dinheiro na conta. Isso para qualquer negócio, né? Exatamente. E tem umas coisas assim, Johnny, que essas vão pro livro, né? Nós temos um grande sonho de escrever um livro sobre vários pontos aí da WePlan, dos desafios que a gente passou. Eu vou contar uma história aí que talvez quem esteja nos ouvindo passou pela essa capacitação e nem percebeu, mas eu vou abrir aqui o jogo. A nossa primeira capacitação que a gente fez em vendas, nós imaginava, né? 2 dias, uma imersão, 16 horas. Nossa. E nós tirar lá vendedores de linha de frente, donos do negócio, a parte de gestores comerciais ali, gerentes, para 2 dias. Era quinta e sexta, né? Fecha as portas da loja, manda os clientes embora e vai fazer. Eles acreditaram muito em nós. Alguém vendeu muito bem. Isso a gente tem que também dar os méritos aí também para parceiros como Móvel Mar, House, que deram essas oportunidades para nós. E acreditaram no nosso trabalho. Mas é uma curiosidade, assim. O Ismael não estava preparado para ser um palestrante ou para conduzir 16 horas de capacitação, imersão em venda sozinho no palco. Com um monte de olhinhos te olhando. E, cara, eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos no hotel aqui em Chapecó, com uma sala com 13 pessoas importantes, como eu falei, donos da empresa, a linha de frente. E nós tínhamos feito algumas estratégias, eu e a Carol, para entender aonde dava o tempo dos conteúdos. Deu mais ou menos umas 10 horas da manhã. No primeiro dia. No primeiro dia, eu tinha encerrado o conteúdo que era pra falar, 4 horas. Seguido. E aí eu olhei pra ela, ela me olhou. Eu falei, bora, vamos continuar. Cara, tem um monte de gente aqui esperando. A gente não sabia mastigar aquilo, a gente não sabia fazer uma interação com o público. Hoje eu tenho certeza que nós estamos dominando toda a nossa capacitação e 8 horas ainda tá puxado, mas é muito conteúdo, as pessoas estão ficando até o final empolgadíssimas. Mas foi um episódio que, cara, a gente fez lá, quando terminou o conteúdo, de uma manhã inteira a gente fez em 2 horas. E a gente começou a entender isso também. Ficou maçante, ficou pesado no dia, ficou 2 dias. Foi aquela apresentação de projeto que vocês mesmos falaram que o cliente não faz nenhuma pergunta, né? Ele só não sabe se tá bom, se tá ruim. Não tem reação nenhuma. E aí não tem uma interação. Sim, exato. A gente não consegue medir se está sendo valoroso o negócio. Né? Para absorver em pouco tempo, né? Mas isso legal fez também a gente parar e analisar. A primeira capacitação, cara, não dá mais para ser 16 horas. Não tem como a gente tirar essas pessoas dos trabalhos ali e deixar 16 horas ali em 2 dias numa capacitação em vendas. E nós precisamos melhorar.
nossa oratória, precisamos melhorar a nossa condução, precisamos melhorar a nossa condução de todo a capacitação, né, todo o treinamento em si. E aí a gente começou uma jornada de treinamentos internos, ou o Ismael se capacitar, porque eu precisava melhorar o meu palco. Então, eu vejo que após a Plano Educação surgir ali com força na chegada da Carol, nós melhoramos muito, muito, muito como pessoas. E isso foi muito gratificante para mim. Talvez eu nunca pararia para fazer isso se eu não tivesse a obrigação de fazer. Porque ela contava comigo, ela falou: Ismael, tô marcando mais uma agenda, mais uma capacitação, vou fechar com mais alguém e tu precisa ser, é o nosso produto que está performando agora. Então eu vejo que vai muito além do que só treinar pessoas e ajudar as pessoas. E uma coisa que contribuiu muito para isso dar certo, porque apesar de não ter essa experiência de palco para a primeira apresentação, mas tinha experiência de conteúdo. Porque vive o conteúdo, vive esse conteúdo já faz anos. Então, por mais que tinha planejado um período, um time, e chegou lá, aconteceu diferente, mas mesmo assim a entrega... Tinha casca, né? Bagagem para continuar. Se ele perguntasse dúvidas, ia ser tudo as mãos, todas as mãos iam levantar, né? Porque era um conteúdo nunca antes visto. E falando em conteúdo nunca antes visto, que eu digo assim, nunca teve, né? No teu tempo de loja, tu teve algum treinamento focado? Eu tive, assim, muitos treinamentos, mas eram diversos, assim, tipo, falar sobre vendas, falar sobre genérico, vendas, né? No mercado de luxo, por exemplo. Sim. Cara, é diferente de você dizer como você vende 300 mil reais, como você vende 200 mil reais. Como eu vendi, né? Eu vou dar a minha Exato. experiência de vida aqui para vocês, compartilhar com vocês aplicam, sejam absorvem. Metodologias, argumentos. E prova, as dores, né? Realmente você... Um dos pontos, acho que o principal ponto da nossa capacitação é esse. Então, até um lema que a gente leva é que, primeiro, não é um professor de palco que está lá, é um professor da vivência, do dia a dia, colocando em prática tudo que é levado, né, nessas 8 horas presenciais. O Ismael vivencia aqui dentro da Uplan como diretor-geral de vendas. E então, esse é um dos lemas. E o ponto aqui é que é focado para móveis planejados. Então, as pessoas que estão participando são do setor, o professor é do setor. Então, é nítido a identificação ali. As dores, o Ismael sabe. As perguntas, né? a linguagem, o tom de voz tudo é casa. o mesmo. Então, é o nosso ponto-chave da capacitação. Eu lembro de vários treinamentos que eu fiz também durante a minha jornada. Mas sempre treinamentos genéricos, treinamentos onde a gente ia... Exato. Às vezes alguma organização da cidade, por exemplo, a CDL trouxe lá um profissional para fazer um treinamento em vendas. Aí vai lá todo mundo da cidade, tem vendedor de móveis, vendedor de roupa, corretor imobiliário, vendedor de peça automotiva, todo mundo senta na sala e o cara começa a falar. Ele fala que não pode dar desconto para fechar negócio. Cara, mas tu não sabe da particularidade do negócio de cada um, tu não sabe como é que chega naquele ponto. Então... Toda vez que eu ia fazer um treinamento, eu já ia com os braços meio murchos, assim. Ia obrigado, porque o chefe mandou ir pro treinamento. Mas tu sabia que tu ia chegar lá e ia ser frustrado, né? E por quê? Porque não era específico pra nossa área. Era muito genérico. É muito fácil uma pessoa que nunca viveu as tuas dores, que nunca sentou na mesa pra fazer projeto e vender móveis planejados, a pessoa diz assim, você tem que vender 5 vezes mais. Claro que eu quero vender 5 vezes mais. Eu vou ganhar 5 vezes mais também. É o meu desejo, mas e fazer aquilo dar certo? É o como, né? É o como. Tem que cortar caminhos. Trazer essa vivência do como e mostrar o caminho, né? E como é que funciona para quem está recebendo esse treinamento? Vocês têm um feedback aí de quem está sendo treinado? Eu gostaria de saber, assim, as coisas mais curiosas assim, que vocês ouviram desses credenciados. E uma curiosidade que também eu tenho é como que surgiu essa oportunidade de levar o conhecimento daqui para fora, né? Porque inicialmente o conhecimento era para estar dentro da base da WePlan, dentro da cadeia produtiva toda, para treinar esse ecossistema, mas ele está saindo para fora daqui, né? Como um valor tão grande que tem esse conhecimento, essa educação, ela está servindo agora para chegar em outros lugares. Então, como é que foi esse desafio? Eu vou só ressaltar um ponto aqui, que foi o start da primeira venda de capacitação. É por isso que eu falo sempre sobre oportunidades, sobre pessoas e sobre estar preparado. Nós recebemos a visita dos nossos parceiros aí, Claudinei e Vinícius da Móvel Mar,
para falar sobre o mercado, falar sobre a nossa parceria, como podia melhorar as coisas. E aí a gente falou, o que está dando certo na nossa base é treinar a nossa base. É treinar os vendedores que estão lá na ponta. E aí eles, pois é, a gente acha interessante isso e tal, mas não deram a entender que poderiam ser um cliente. Eu falei, cara, e se nós treinar a base de vocês? Começando pelas lojas daqui, vamos, né, modelo aspiral, que a gente começa daqui e vai se expandindo. E aquilo surgiu foi uma faísca. Surgiu um interesse. A gente fez 2 reuniões e surgiu a primeira venda de produto. Cara, nós tivemos a primeira venda em junho. Foi dia 1º e 2 de junho. Primeiro... Que foi a turma. Dia, Metade de junho. E a gente fechou a primeira turma. Nós nunca imaginava, cara, que isso iria validar logo, que ia dar certo, que eles iam dizer sim. Por mais que a gente é vendedor da raiz ali, a gente vive vendas todos os dias, mas foi o primeiro produto, cara, que ele não existia. A partir do momento que eles disseram sim, a gente topa, vamos fazer a primeira turma, vamos dar um ok, nós começamos a desenvolver o produto. Nós começamos a desenvolver a metodologia de como seria essa capacitação. Então não tinha o produto, eu gerei uma demanda e aí depois a gente conseguiu criar esse produto nichado. Nós sabíamos tudo que precisaria estar lá. A gente sabia o que precisava estar lá. É aquela máxima do... Vende e depois a gente... Do Theo Osório, né? Da Exact Sales. Vende, atende, ou seja, entrega o que tu vendeu, aí aprende... Perfeito, hoje. Ou seja, vê o que funcionou, o que não funcionou e depois desenvolve. Ou seja, desenvolve de fato daí um produto baseado nesse aprendizado, nessa vivência toda dessas entregas, né? Para gente ter uma ideia, Johnny, só reforçando, foram 16 horas a primeira capacitação, não rolou. A gente viu que nem a forma de apresentar não era legal e nem o próprio cansaço das pessoas. Outro ponto, tinha dinâmica. O pessoal não quer dinâmica. Ele quer ir lá aprender como vender móveis planejados, como eu apresentar melhor, como eu gerar mais valor. Então a gente tirou a dinâmica fora. Vários pontos que a gente já na próxima já foi num outro formato. Até o pessoal pediu, então quer dizer que agora é um dia menos? Sim, é um dia menos. É o mesmo valor de investimento e a intenção é sempre subir esse ticket até a gente chegar no que a gente acredita muito que tem de valor e rápido, mudar rápido. Eu gosto de uma frase, eu acho perfeita a colocação que o Johnny trouxe, mas que eu falo e que eu sigo, que é primeiro dar o passo que Deus dá o chão, né? Então, nós não tínhamos produto, de fato a gente tinha a educação interna, mas em decorrência da conversa com o Claudinei e com o Vinícius quando eles vieram até aqui nos visitar, após isso a gente foi atrás do produto e desenvolveu. Como o Ismael falou, a primeira turma a gente fez... Ao final, as pessoas agradeceram. Foi uma construção boa para elas e para nós também. Então, eu acredito que foi ali o nosso MVP, né? Nosso teste. E nos deu a direção do que a gente precisava fazer. Tanto é que nessa primeira turma, como eram 2 dias aqui em Chapecó, no primeiro dia a gente viu que não estava performando tão bem o que a gente tinha planejado. Eu e o Ismael saímos da capacitação, viemos para o escritório e ficamos aqui só reformulando da noite, mais ou o menos. segundo dia. Exatamente. Nossa, nós pivotamos no dia, fazer Johnny. rápido, bem né? lembrado. A gente veio, olhou testar de novo, rápido, errar rápido fez. e consertar rápido, né? Isso que é legal. Tanto que a gente já viu uma diferença para o segundo dia, que ao final as pessoas realmente acabou ainda o tempo da capacitação, as pessoas ficaram, 3 pessoas horas da da tarde. vieram. E as pessoas ficaram, né? As pessoas acabaram ficando conversando, algumas ainda com a gente, querendo saber mais como que ia funcionar. Tanto que a gente mantém um relacionamento com alguns participantes até hoje. Mas ali foi o ponto e inicial. Já teve resultado, né, Carol? Isso 7 dias após a primeira turma, a gente já teve um resultado. Mesmo que não... Apliquei o método... Nunca tínhamos feito antes. Meu Deus, deu muita diferença no meu atendimento e já converti a venda. Feedbacks instantâneos, assim. Então, isso foi, com certeza, para nós gratificante. Curiosidades, Carol, que não sei se a gente tem aí alguma mais que o Johnny pediu. Curiosidades dos participantes? Seja de feedback de quem participou, ou seja até de vocês, assim, tipo, vocês imaginavam alguma coisa e não deu muito certo. Mas eu já contei aí.
Eu acho que um ponto bem importante é o acompanhamento pós-treinamento. Não só pós, como pré. Então, essa primeira capacitação, Perfeito, ótimo, ela Diego. nos deu uma outra sinalização. A gente precisa chegar mais preparado, além do conteúdo, na capacitação. Então, a gente viu ali que 16 horas talvez não performaria tão bem, a gente conseguiria compilar em menos tempo. Ok, 8 horas é suficiente, vamos testar. Vamos lá e testamos. Segundo ponto, como que a gente vai chegar de uma forma mais assertiva? A gente tem que conhecer os participantes primeiro. Então, a gente faz toda uma pesquisa individual, por isso que a gente fala que a nossa capacitação ela é personalizada. Da primeira turma até a última desse ano, que vai acontecer semana que vem, ela não é a mesma, porque a gente olha individualmente, por mais que a indústria possa ser a mesma. Agora, os participantes não são, muda a região, muda a cultura, então a gente precisa olhar com isso de outra maneira. Então, a gente faz uma pesquisa pré-capacitação, chega já conhecendo as principais dores, fraquezas e os pontos fortes dos participantes e já leva um conteúdo mais assertivo. Então, o pré-capacitação, o durante a capacitação e o pós-capacitação faz total diferença para nós termos esse acompanhamento de quem participa. Então, conseguir metrificar resultados, esse acompanhamento aí depois do presencial é fundamental também para a gente ter essa análise dos participantes. Agora, peculiaridades, eu acho que essa primeira turma foi a que mais teve, né? Algumas diferenças assim. Mas é bagagem. Hoje a gente consegue olhar. A gente até acho que fica meio incrédulo, né? Poxa, em tão pouco tempo a gente já conseguiu tanta coisa num único produto, porém ele se modifica em cada turma. E é bem importante também a gente falar que a experiência do Ismael nessas 8 horas é fundamental. Mas a metodologia que a gente utiliza para ficar essas 8 horas e reter a atenção dos participantes é primordial. Agora tem metodologia. Muito método A gente foi aplicado. estudar de como construir uma capacitação, como construir uma palestra, como construir e gerar o flow, né? Que você fique lá 5 horas e não perceba que fique 5 horas. E que faz com que as pessoas continuem lá depois, porque elas querem mais disso, né? Querem mais. Muito legal. Exatamente. Podia dar uma pincelada sobre a metodologia. A metodologia que a gente usa para capacitação em vendas em específico, a gente entendeu que não adianta você ter o conhecimento de como fazer se você não é. Então a gente percebeu o quê? Eu preciso construir o profissional de vendas primeiro. Então a parte da manhã da capacitação é tudo construindo a autoridade, gerando, né, toda a questão de posicionamento, como se portar, como atender, tudo uma construção da pessoa, vamos dizer, do profissional de vendas. E aí na parte da tarde a gente vai para a técnica. A gente vai para canais de aquisição de cliente, networking, funil de vendas. A gente traz toda uma metodologia que a gente criou, que é o 100% intencional, que é para construir toda essa autoridade. E aí, na prática, esse é um dos maiores diferenciais da capacitação, é que a gente ensina a pessoa a apresentar um projeto que vende, a gente ensina a apresentar, criar uma autoridade durante o atendimento, ensina a fazer um briefing, que ele é um briefing, a gente chama de desconstruindo o briefing, é isso, né? Isso. Onde a gente não vai focar naquele briefing tradicional que é o robozinho, sabe? O cara crachá ali, pergunta, anota. Entrevista, né? Ele é mais profundo. Então a gente conseguiu criar uma metodologia muito boa, que é fácil de aplicar. Isso também é importante. Se não for fácil de aplicar, vai cair no limbo lá, é mais um evento que tu participou. Então a gente conseguiu trazer aí bons feedbacks pós-capacitação através disso. E entender também que as nossas capacitações elas são in company, ou seja, é uma indústria ou uma loja nos contratando para fazer para o time deles. Então nós estamos hoje com 2 indústrias, onde elas têm time de vendas espalhados pelo Brasil através de lojas exclusivas ou não, né, ou multimarcas, onde tem lá um time de 15, 20 pessoas, eles juntam 2, 3, 4, 5 lojas e fazem parte desse evento, tá? Então é muito conectado e sempre com a mesma linguagem do fornecedor, do tipo do produto, do que eles entregam. E bem importante a gente mencionar, nós estamos dando um salto agora, nós estamos saindo do móveis planejados, de capacitar só time de móveis planejados, que é a linguagem que a gente falou a vida toda, e estamos indo para a primeira empresa que é fabricante, mas que é tradicional, modelo marcenaria. Então, hoje já gerou um novo nicho
É uma empresa E o grande. quanto vocês têm para aprender com eles também. Não, tá louco. Por isso que essa capacitação para nós vai ser a mais desafiadora, Johnny. A gente falava aí com a Carol, porque eu não vou poder falar como que a gente faz pro Promob, que converte para não sei o quê e apresenta, porque é totalmente diferente o fluxo. Mas a gente sabe aonde está as dores e como se posicionar para melhorar principalmente a conversão. E para as pessoas que estão assistindo também conhecer um pouquinho mais da nossa esteira de produtos, a Caroline podia falar por que a gente começou pelo treinamento de vendas e se nós temos outros treinamentos? Certo. É hora de vender o que não tem pronto, Carol. E daí agora. depois a gente vai fazer o produto. Isso aí. Mas, então, vamos lá. A Plano Educação, com a capacitação presencial, a gente vê que é um importante produto, porque nos traz muita experiência, a gente aprende muito em cada turma. O presencial, a gente sabe que de alguns anos para cá, o online ganhou muita força, a gente acredita muito nisso e a gente visualiza a escala que o online pode nos trazer, né? O digital. Mas a capacitação, ser presencial, nos traz muita bagagem e nos traz muita conexão. Então a gente viaja para Florianópolis, Paraná, Santa Catarina. A gente aqui fez já a região sul inteira. Semana que vem estamos indo para o Rio Grande do Sul também. Então isso nos traz uma bagagem, um conhecimento, uma conexão, e isso é muito importante. Não tem, a gente até brinca, não, a gente até fala aqui que não tem valor a questão da pessoa acabar ali às 8 horas e vir te agradecer por algo que não vai refletir só na vida dela. Vai refletir na empresa dela, na família dela, e a gente não consegue nem mensurar enquanto as outras pessoas isso vai respingar. Porém, para 2024, como eu falei anteriormente, a gente tem nosso planejamento estratégico e sim, vamos ter produtos online para atender pessoas que talvez são de fora do país, como a gente já teve aí conversas com pessoas que têm o interesse de levar para fora isso e não tem aonde adquirir, não tem aonde comprar. E não tem como fazer presencial. Não tem como fazer presencial nesse momento. Então a gente vai fazer produtos online, a gente tem aí desenvolvido pesquisas, a gente está indo muito atrás de entender o que o mercado precisa e levar a solução para essas dores. Então, início de 2024 a gente já vai ter novidades. A gente tem nosso Instagram da WePlay, nós temos a página da capacitação que explica muito detalhadamente o que é a capacitação, tudo que você vai aprender, tudo que a gente leva de diferencial. Então, não tem nada aqui que a gente só replique na capacitação. É um produto muito bem elaborado e personalizado. E a gente vai manter essa mesma qualidade, esse mesmo cuidado com os produtos online para o próximo ano. É importante, talvez, a pergunta do Diego até explicar o que a gente já tem validado e que dá para colocar a rodar. Nós temos a capacitação que ela é presencial, exato. Ela vai se tornar digital, né? A gente sabe que tem diferença entre as entregas, né? O presencial é praticamente impossível você conseguir replicar toda a energia que você passa ali e as trocas também de conversa entre os participantes. Nós temos uma técnica que é focada aí na parte de Promob, né, que é conferência, isso? Conferência, especialista. Que especialista em conferência, nichado também para móveis planejados, que é ministrado pelo Diego. Então a gente pegou o melhor do potencial do nosso time também e está direcionando para cada setor, que para a construção, vamos imaginar, de um setor inteiro de uma loja de móveis planejados, a gente vai ter esses produtos. É a nossa esteira de produtos. Ela vai estar bem completa em breve, com gestão, né, o Renan que vai levar essa linha da gestão, a Carol também trazendo planejamento estratégico aí em marketing. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. O que a gente leva na parte inicial ali da capacitação é muita essa formação do ser, como o Ismael falou. Você tem que entender o que você é, né? Entender o teu perfil, os pontos fortes e fracos, para você conseguir comunicar e também entender o teu cliente. Então a gente leva isso em consideração. Até um dos produtos que está no nosso radar, a gente está fazendo pesquisa e estruturando melhor ele, é um produto de consciência. Por quê? Muitos profissionais desse setor que querem entrar talvez nesse setor não têm a consciência do quão vantajoso ele é. Então a gente está olhando para esse lado também das pessoas que às vezes não conseguem enxergar o setor moveleiro como um setor promissor, né? Entendeu, Johnny? Por exemplo, tu trabalha com um produto que é bem legal até mencionar o porquê dele, né? Tem pessoas que estão num setor que não tem nada a ver com arquitetura ou design de interiores ou projetista de imóveis planejados. Mas ele olha para esse setor e ele vê que é promissor.
e ele não consegue entender o quanto é promissor. E é tipo o pessoal que vai fazer curso de corretor porque vê que ganha muito dinheiro, né? Isso aí. Então realmente o cara consegue, né? Claro, se desenvolver, ter um ticket alto, uma comissão boa. Entende qual que é a rampagem. Por exemplo, eu preciso de tanto tempo, eu já vou começar a performar. Eu posso começar a portar o produto. É tipo um intensivão, né? Isso, a gente vai fazer um intensivão, um aulão, né? Um EJA do Móveis Planejados, né? O cara aprender tudo que tinha que ter aprendido pra poder... É tipo assim, ó, cara, então é pra mim, mas ele vai pagar por isso, né? Não, óbvio. A gente vai criar esse produto de consciência. O que é o setor e como eu poderia me encaixar nele? Sendo eu saindo do banco, que já teve vários casos, né? Vou sair de gerente do banco e aí eu vou entender que esse é o mercado que eu posso me desafiar, porque eu gostei dele. Cara, técnica e a gente aprende, tudo é treinável. Aprende ProMob, aprende a vender, só que é a decisão. A gente precisa tomar uma decisão. Então, que legal. Se é mais um produto que tá na esteira aí pra logo. Galera, para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem aí a visão de vocês com relação à implementação de um braço educacional dentro da empresa, né? Os desafios e se qualquer empresa pode desenvolver isso, e se vocês pudessem dar uma dica, né? Ensinar o caminho das pedras de quem já trilhou isso. Por coincidência, agora eu tenho uma reunião com uma empresa que também quer desenvolver um braço educacional. Eu vou levar para eles a ideia do podcast, de produção de conteúdo. Mas se vocês pudessem deixar para audiência, né? Para quem está ouvindo, muitas também das pessoas que estão ouvindo podem ser gestores, né? De loja, tem até mesmo uma rede, ou tem que educar seu público de alguma forma. Como são os desafios e qual que é a dica que vocês deixam de como implementar isso dentro da empresa, né? Certo. Primeiro, é um desafio, né? Não tem como a gente falar de outra forma. Não tem como a gente saber também qual vai ser o melhor formato, qual a melhor forma, mas é muito importante. Hoje a gente está vendo um salto muito grande das empresas tradicionais, né? Implementar essa parte do onboard, essa parte educacional, ali mesmo que pegando um gestor, um colaborador e direcionar essa área, não trazendo talvez uma equipe aí específica, mas é importante que comece, que dê esse salto em passos curtos. Mas isso é importante porque, vamos pegar o exemplo aqui da WePlan. Quando chega um colaborador aqui, a gente vai fazer entrevistas, ele já chega muito mais preparado, porque tem o podcast, porque ele já tem uma familiaridade com quem tá ali nos episódios da empresa. Então, começar a implementar isso, colocar isso no mercado, porque vamos lá, uma coisa que eu sempre comento aqui também com o pessoal, é que por mais que a gente não trabalhasse com móveis planejados, que a gente trabalhasse com qualquer outro setor, as pessoas vêm pelas pessoas. Então ela se conecta pela pessoa. E no podcast isso é muito legal, porque você consegue já entender um pouquinho qual que é o estilo do Diego, do Ismael, da Carol. Então isso é importante. Então já cria um certo vínculo do porquê que uma pessoa vai chegar, talvez, e se disponibilizar para uma vaga na tua empresa. E o processo do onboarding, ele é fundamental porque ele poupa tempo, como o Diego também mencionou antes. Então não vai ser necessário o Diego parar ali um dia para treinar um colaborador. Ele vai estar ali disponível para tirar dúvidas. Mas o processo de aprendizagem do profissional, ele vai conseguir ter ali num formato gravado, numa plataforma. Hoje a gente tem inúmeras plataformas na internet super acessíveis que você pode colocar as aulas, ou próprio no YouTube, como no Unistado. Então, as ferramentas são inúmeras. Eu acredito que a questão não é nem não tenho como fazer, é só realmente dar o primeiro passo. Daí você vai ajustando, vendo o que funciona. Por exemplo, nós temos um processo de onboard aqui dentro, mas a gente vai renovar ele, porque ele foi gravado um tempo atrás e a gente precisa reciclar isso. Então chegou gente nova, a gente já não tem às vezes a mesma, já testou outras coisas, já tem outra experiência. Então a gente vai fazer novamente esse processo. A dica que a gente pode dar para pessoas, empresários que têm, né, seu time e tal, ele tem que entender uma coisa: ele quer performance dentro do seu time ou não? Se ele quer, que todo mundo quer performance, então monta uma estratégia para ter um processo de onboarding, para ter um processo de capacitar as pessoas de forma mais rápida, mais eficiente, porque se toda vez que entrar um colaborador novo na tua empresa, tu tem que tirar o teu melhor vendedor lá da cadeira para ensinar outra pessoa, aquele cara tá deixando de vender, para de repente chegar no final do mês, aquele cara que passou pelo treinamento não se adequou. Então 2 pessoas perderam tempo
naquele processo, né? Então, performance, eu acho que é a palavra que define muito essa parte da educação. Seja ter uma estrutura completa como a nossa, de podcast, treinamento, capacitação, seja ter um processo mínimo dentro da empresa, que é criar o processo. O que a pessoa tem que aprender por primeiro quando entra aqui na minha empresa para a função X? O que ela tem que saber? Tal e tal e tal coisa. Cria esses parâmetros. O que a pessoa tem que saber em segundo lugar? Terceiro, e assim por diante. Depois que você colocar isso tudo no papel, pode ser gravado aulas, como a gente gravou aqui no início, com o próprio celular, coloca na frente aqui, explica para a pessoa que vai funcionar desse jeito, o caminho é esse, não se preocupe, cara, problemas acontecem. Tu pode gravar até mesmo audioaulas, né? Hoje tem audiobooks, tu pode gravar audioaulas também. Então, eu acho que a empresa que não tiver, e a gente já falou também muito sobre isso, né? Quem não está crescendo está morrendo, e esse é um cenário muito comum entre as empresas tradicionais que não tem essa vontade de fazer diferente. A aptidão é outra situação, isso você vai ganhar com o passar do tempo, né? Mas você precisa ter a vontade de fazer diferente, sair da mesmice, né? Daquilo, mas o meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, mas aquele tempo passou, hoje está diferente. A gente vê uma dificuldade em empresas familiares, claro, não generalizando todas, mas em empresas familiares, de implementar essa parte educacional. Por quê? Porque às vezes é visto como uma perca de tempo. Então, por que eu vou treinar? Tipo, vem aqui na prática e, né, não precisa de toda essa parte introdutória. Mas isso lá, daqui, que nem o Diego falou, 3 meses, com certeza vai ter um resultado bem diferente para esse colaborador que chegou. E um ponto também importante para quem quer começar a implantar isso dentro da empresa, independente do teu tamanho de empresa, hoje em dia a gente tem diversos materiais gratuitos na internet. É só a gente realmente ir vasculhar e pesquisar. Tem muito, a gente olha muito para isso aqui dentro também, a questão de como você vai implementar esses conteúdos. Porque às vezes se torna algo cansativo para quem vai gravar, quem vai disponibilizar o tempo para fazer aquilo ali, e também para quem vai assistir. Então hoje a gente tem até uma metodologia que a gente utiliza aqui, que é o ensino para adultos, né, andragogia. São aulas curtas e diretas. Então vai direto ao ponto. Essa aqui é a nossa missão, nossos valores e nossa cultura da empresa. Aqui é nosso time. Coloca já, você tem um time grande ali, qual que é a função de cada um. Então já estrutura isso de uma forma que seja fácil para quem vai fazer e fácil para quem vai assistir também. Isso poupa tempo e também dúvidas. Então, tem uma dúvida mais pontual. Eu tô com dúvidas sobre por que a missão da empresa é essa aqui. Então vai ser mais fácil dele ir lá e tirar a dúvida com o gestor da empresa. E a mensagem que eu deixo é que a educação, ter uma escola interna não é para todo mundo. Não é para toda a empresa, não é para todo segmento. Agora, é para todo mundo se capacitar, estudar. Tentar o tempo todo estar incomodado com... Busquem conhecimento. Conhecimento liberta. Então, se a gente for aqui analisar aqui uma dica, cara, é impossível toda empresa ter um braço educacional como a WePlan tem, que pode treinar o concorrente e pode treinar essa base. Agora, todos têm acesso à educação, seja ela paga ou gratuita. Agora, o problema é quando você não se capacita e fica dependendo só das estratégias que você sabia lá de 10 anos atrás, que alguém te passou, que é errado, que não funciona mais, porque o cliente mudou, porque pandemia, porque aquilo, isso. Agora vem inteligência artificial, vem chatbot, tudo que você imagina que vai te substituir. E vai te substituir, porque você está ficando para trás, está ruim a tua conversão, está ruim o teu atendimento, a máquina vai fazer melhor. E uma coisa que eu deixo também aqui, destrave a sua comunicação, destrave a sua comunicação na rede social. Comece a falar em público, comece a falar com a sua câmera de selfie ali, gravando conteúdo relevante para alguém, vai servir para alguém. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a se preparar um pouco mais. E talvez um ponto que vai se tornar importante para todas as organizações, sim, é ter um processo de onboard gravado. Isso é certo. Chegou uma pessoa nova na empresa, vai se trancar lá, ver vídeo de como funciona a empresa, qual que são as missões, a missão, o valor, qual que é a cultura da empresa, o que ele tem que fazer. Isso é muito importante. E as pessoas não querem mais ficar lendo livro, lendo manual disso, daquilo. Eles querem algo dinâmico, rápido, que é educação para adultos. Então eu vejo que assim, não parem de estudar. Isso vai fazer a gente passar de nível.
E comprem, né, a capacitação da Plano Educação. Se vocês não vão construir lá... A Agenda 2024 já está. Já estão abertas, janeiro já está acontecendo, aí já tem datas também já fechadas. Exatamente. E com certeza vai ser um diferencial aí para o time de vendas de vocês. Maravilha. Links na descrição, galera. Aqui também em algum lugar da tela tem um QR Code aí, que a Carol deixou preparadinho para você entrar em contato diretamente, tirar dúvidas, né? Então entre em contato para tirar mais dúvidas, e esse é o time da Plano Educação. A Carol vai estar acompanhando o Ismael nessa capacitação. O Ismael é o professor da Plano Educação. E é isso aí. Temos mais um episódio agora exclusivo sobre o Plano Educação. Vida longa para a Plano Educação, né? É isso aí. Aquilo que era... Que assim seja. Aquilo 2024 que era... vai ser um ótimo ano. Exatamente. Eu espero daqui a um ano estar falando sobre os novos números e os novos sonhos, novas perspectivas. Maravilha, vamos fazer um episódio só de, como é que é? Apresentação de resultados, né? É isso aí. Tipo, conferência para apresentação de resultados, beleza? Até a próxima então, valeu por mais episódio. Até mais. Até a próxima. mais.